Bom dia. Hoje vamos falar sobre a importância da padronização no exame de ultrassom de nervos periféricos. Padronizar não é burocratizar, é garantir que o exame que realizamos aqui tem o mesmo valor quando interpretado em outro serviço, por outro profissional, em outro momento. É o que transforma uma avaliação operador-dependente em um método confiável e reprodutível. E essa padronização vai além da técnica. Ela é o que permite uma comunicação precisa entre ortopedistas, neurologistas, neurocirurgiões, radiologistas, reumatologistas, médico da dor, todos falando a mesma linguagem, com os mesmos critérios, diante do mesmo paciente. Ao longo desta aula, a gente vai entender onde estamos hoje, quais os avanços já foram conquistados e para onde caminhamos. Onde estamos hoje? O ultrassom neuromuscular vive um momento de expansão acelerada. O ultrassom tem uma resolução excelente, é o exame dinâmico, acessível e não invasivo. O método tem tudo para ser indispensável e em muitos cenários já é. Mas esse crescimento trouxe um problema que não podemos ignorar: a falta de padronização. Hoje, diferentes profissionais utilizam técnicas de medidas distintas, referenciais anatômicos variáveis e limites de normalidade de área transversa, de CSA, simplesmente divergentes. E o resultado disso tudo é que os laudos, eles dizem coisas diferentes sobre o mesmo nervo no mesmo paciente. E quando um médico solicitante recebe laudos inconsistentes, a consequência é previsível. O método perde credibilidade, não por falha da tecnologia, mas por falha na forma como a utilizamos. A solução passa por protocolos rigorosos, reprodutíveis e fundamentados em consensos internacionais. E é exatamente isso que vamos construir ao longo deste curso. Mas antes, precisamos entender por que essa divergência é tão presente na literatura. A falta de padronização nos laudos é um problema concreto. Mas de onde vem essa inconsistência? Um dos seus pilares está na própria literatura. Os valores normais de área transversa, a CSA, variam significativamente entre estudos publicados. Isso não é por acaso. Existem razões reais para essa divergência. Primeiro, as diferenças populacionais, etnia, IMC, idade, gênero, são variações que influenciam diretamente o tamanho dos nervos. Um valor normal para uma população asiática pode não se aplicar a uma população europeia, e vice-versa. Segundo, a falta de uniformidade na própria técnica de medida. Onde exatamente medir? Em qual ponto anatômico do trajeto nervoso? Essas variações metodológicas, aparentemente sutis, geram diferenças numéricas relevantes. E terceiro, as variações de equipamento. Transdutores com frequências e resoluções diferentes produzem imagens diferentes e, consequentemente, medidas diferentes. Diante desse cenário, fica claro que apostar em um número mágico, isolado, é arriscado. Um valor de corte tirado de um único estudo pode não refletir a realidade do paciente que está à nossa frente. É por isso que precisamos de dois alicerces fundamentais: a padronização técnica rigorosa, para garantir que estamos todos medindo da mesma forma, e os métodos de comparação interna, que abordaremos na sequência, para que o próprio paciente seja o seu controle, blindando a nossa avaliação contra essas variáveis externas. Somente assim os achados do ultrassom deixam de ser números soltos e passam a caracterizar de fato uma patologia. Agora que entendemos por que os valores da literatura divergem tanto, precisamos dar um passo atrás e olhar para quem solicita o exame e por qual motivo. Porque é a pergunta clínica que define como o exame deve ser feito. O ultrassom de nervos periféricos atende fundamentalmente duas especialidades com lógicas de raciocínio muito diferentes: a ortopedia e afins, como reumatologia, medicina da dor, etc., e a neurologia. Os ortopedistas e afins pensam em termos locais na maioria das vezes. A pergunta é: onde está o problema?
Ele busca alterações mecânicas e estruturais em pontos específicos, uma síndrome compressiva, uma lesão traumática, um nervo aprisionado por uma fratura ou por um retináculo espessado. O foco é uma lesão específica local. O neurologista pensa em termos de sistema. A pergunta dele geralmente é: o que está acontecendo com o nervo como um todo? Ele investiga doenças intrínsecas, polineuropatias desmielinizantes, processos inflamatórios difusos, padrões de acometimento que se revelam quando múltiplos nervos são afetados em conjunto. O foco é sistêmico. Percebam, são perguntas diferentes, que exigem protocolos diferentes, com pontos de medidas diferentes e critérios de interpretação diferentes. E é exatamente aqui que entra a responsabilidade do ultrassonografista. Não basta dominar a técnica. É preciso compreender a demanda clínica por trás da solicitação para aplicar o protocolo adequado e entregar a informação que realmente faz diferença na conduta. Um exame tecnicamente adequado, mas com protocolo errado, não responde à pergunta do solicitante. E um exame que não responde à pergunta clínica é um exame incompleto. Vamos então pensar no primeiro cenário, ultrassom como ferramenta para ortopedia. Aqui o território geralmente é das mononeuropatias, doenças que acometem um ponto específico de um nervo específico. E as duas grandes protagonistas são as síndromes compressivas e as lesões traumáticas. Nas síndromes compressivas, o ortopedista quer respostas precisas, onde exatamente o nervo está comprimido, o quanto ele está espessado, porque é isso que relaciona com a gravidade da doença. E qual é a causa estrutural da compressão? Pode ser um cisto, um tumor, um espessamento ligamentar, uma variante anatômica. E o ultrassom é uma ferramenta que entrega essas respostas em tempo real, com uma resolução que permite identificar cada uma dessas estruturas no ponto exato de compressão. Nos traumas, a pergunta muda. O nervo está íntegro? Aqui a avaliação da continuidade neural é decisiva. Se a lesão é completa, precisamos mapear a distância entre os cotos, identificar a presença de neuromas e definir a relação anatômica com estruturas vizinhas, informações essenciais para o planejamento cirúrgico. Se a lesão é parcial, o foco se desloca para a integridade do epineuro e dos fascículos remanescentes. A presença de neuromas em continuidade e, novamente, a relação com estruturas adjacentes são dados que orientam a decisão entre conduta conservadora e a intervenção cirúrgica. Percebam que, em ambos os cenários, o protocolo é focado em um único nervo, avaliado em detalhe ao longo do seu trajeto, nos sítios de compressão ou no local do trauma. É uma abordagem cirúrgica do exame, objetiva, localizada e direcionada à conduta. Essa lógica é completamente diferente da abordagem neurológica, que veremos a seguir. Na neurologia, o ultrassom deixa de ser um instrumento de localização pontual e passa a ser um complemento direto da eletroneuromiografia. Em quais situações esse complemento se torna indispensável? Principalmente em duas. Quando a eletroneuromiografia não consegue definir se o processo é axonal ou desmielinizante, uma distinção que muda completamente o raciocínio diagnóstico e a conduta. E quando não consegue diferenciar se a polineuropatia é adquirida ou hereditária, como no dilema clássico entre CIDP e Charcot-Marie-Tooth. Duas condições com tratamento radicalmente diferentes. Nesses cenários, o ultrassom revela padrões morfológicos que a eletrofisiologia sozinha não alcança. Mas reparem, a lógica do exame aqui é completamente diferente da ortopedia. Não estamos buscando um ponto de compressão em um nervo isolado. Estamos investigando o comportamento do nervo como sistema. Por isso, o protocolo é sistêmico, uma avaliação ampla de múltiplos nervos em diferentes segmentos, incluindo plexos e raízes cervicais. A CSA é medida em pontos anatômicos fixos, deliberadamente distantes de sítios de compressão conhecidos, para que o valor reflita o estado intrínseco do nervo e não uma alteração mecânica local. É essa abordagem panorâmica que permite identificar padrões, espessamento difuso, espessamento multifocal, assimetrias entre nervos, que direcionam o diagnóstico etiológico.
Existem hoje protocolos específicos para polineuropatias já validados na literatura, que nós vamos aprofundá-los em um módulo dedicado na sequência do curso. A necessidade de padronização no ultrassom neuromuscular não é nova, mas a resposta a essa necessidade ganhou forma concreta nos últimos anos, com a publicação de 2 consensos internacionais, que foram divisores de águas. Em 2023, Taufik e colaboradores estabeleceram a padronização da técnica e dos protocolos de exame, definindo como o ultrassom deve ser realizado. Esse consenso é um marco porque, pela primeira vez, um painel de especialistas sistematizou desde a escolha dos transdutores até os protocolos específicos para cada categoria de doença. Em 2025, Pelosi e colaboradores complementaram esse alicerce ao estabelecer as indicações formais para o método, definindo quando o ultrassom deve ser solicitado. Não mais como ferramenta opcional, mas como um exame obrigatório em cenários clínicos específicos. Juntos, esses 2 consensos respondem às 2 perguntas fundamentais da prática: como fazer e quando indicar. São um primeiro passo, e um passo decisivo, rumo a uma padronização que precisa ser continuamente ampliada, para que o exame que realizamos hoje seja reprodutível amanhã em qualquer centro e por qualquer examinador. O censo de 2023 estabeleceu diretrizes técnicas gerais, que são o alicerce da reprodutibilidade do ultrassom neuromuscular. Sem padronização técnica, qualquer medida perde valor. Primeiro, transdutor. É obrigatório o uso de transdutor linear de alta frequência entre 12 e 18 MHz. Essa faixa garante a resolução espacial necessária para individualizar fascículos e delimitar o epineuro com precisão. Segundo, o posicionamento. O transdutor deve estar estritamente perpendicular ao eixo longo do nervo. Qualquer angulação oblíqua gera anisotropia e a anisotropia distorce a imagem e compromete a medida. Terceiro, como medir a CSA? Ela deve ser realizada pela borda interna do epineuro, excluindo o halo hiperechogênico externo. Esse detalhe parece sutil, mas é o que separa uma medida confiável de uma medida superestimada. E por fim, a comparação contralateral e avaliação dinâmica. Sempre que possível, devemos comparar com o lado oposto e, em casos selecionados, realizar manobras dinâmicas para avaliar o comportamento do nervo em movimento. Essas 4 padronizações, transdutor, posicionamento, técnica de medição e comparação bilateral, formam a base sobre a qual todo o restante do curso será construído. A contribuição desse consenso foi justamente criar protocolos distintos para categorias diferentes de doença. A indicação clínica define o protocolo, e cada protocolo tem uma lógica própria. Nas mononeuropatias focais, o foco é a compressão. A técnica exige varredura contínua do nervo ao longo do seu trajeto, com medição da CSA no ponto de máximo espessamento. O objetivo é localizar e quantificar a lesão focal. Nas polineuropatias, a abordagem muda completamente. Ela torna-se sistêmica. Medimos a CSA em múltiplos nervos, em pontos anatômicos fixos e padronizados, propositadamente distantes de sítios de compressão conhecidos. O objetivo aqui é detectar um padrão difuso de acometimento. E nas plexopatias braquiais, a avaliação se desloca para o nível proximal, detalhando raízes cervicais e troncos de plexo. O objetivo é mapear a extensão e a topografia da lesão. Essa separação de protocolos não é apenas didática, é o que garante uma investigação eficiente e reforça um princípio que vai nos acompanhar ao longo do curso todo. É a indicação clínica precisa que determina qual protocolo aplicar a cada paciente. O consenso de Pelosi e colaboradores estabelece situações em que o ultrassom neuromuscular deixa de ser complementar e passa a ser obrigatório. A primeira é quando a eletroneuromiografia não consegue diferenciar um processo axonal
de um desmielinizante. Nesse cenário, o padrão de espessamento neural ao ultrassom pode ser o elemento decisivo para definir a natureza da lesão. A segunda é quando a eletroneuromiografia não consegue distinguir entre processo adquirido de hereditário, como na diferenciação entre CIDP e Charcot-Marie-Tooth. Aqui o ultrassom revela padrões de acometimento distintos que a eletrofisiologia isoladamente não consegue separar. São exatamente nessas lacunas diagnósticas que o ultrassom se torna indispensável no arsenal do neurologista. Com as situações em que o ultrassom neuromuscular deixa de ser complementar e passa a ser obrigatório, segundo Pelosi e colaboradores, temos também a neuropatia vasculítica, em que o ultrassom é obrigatório porque consegue identificar alterações sutis e focais que outras modalidades podem não detectar. A síndrome de Guillain-Barré, especialmente quando a eletroneuromiografia inicial é normal ou inconclusiva, pois nesses casos o ultrassom do plexo braquial se torna um aliado crucial, revelando espessamento neural que ainda não se manifestou eletricamente. E em crianças com mucopolissacaridoses, pois nessa população o ultrassom é a ferramenta de escolha para o rastreamento precoce da síndrome do túnel do carpo, permitindo intervenções oportunas antes que o dano neural se instale. E aqui vale reforçar uma regra fundamental. Nas polineuropatias, a avaliação deve ser mais ampla, com pelo menos 2 nervos dos membros superiores avaliados. Existem protocolos específicos na literatura para essa abordagem e os discutiremos em detalhes no momento oportuno. Agora que entendemos um pouco mais sobre a utilização do ultrassom no universo da ortopedia e afins e da neurologia, surge uma questão crucial: como lidamos com a variabilidade dos valores de referência da CSA na literatura? Todos sabemos que a medida da CSA é um parâmetro isolado mais importante, mas podemos e devemos refinar essa avaliação. E a resposta está no paradigma da comparação interna, que é uma abordagem elegante que usa o próprio nervo do paciente como seu controle. A gente vai falar agora um pouco sobre o delta CSA. O delta CSA é a diferença absoluta entre a área do nervo em 2 pontos no mesmo trajeto, no mesmo lado. Geralmente comparamos um ponto de compressão com um ponto normal, proximal ou distal. Por exemplo, a diferença entre a CSA do nervo ulnar antes do túnel cubital e dentro do túnel cubital. O resultado é expresso em milímetros quadrados e revela de forma objetiva o grau de espessamento focal entre os pontos avaliados. Vamos falar agora sobre a razão entre 2 pontos neurais. Enquanto o delta CSA nos dá a diferença absoluta, a razão nos dá a proporção do aumento. O resultado é um número, por exemplo, 1,3, que significa que a área no ponto mais espesso é 1,3 vezes maior do que no ponto de referência. Isso quantifica o espessamento focal de forma padronizada. E aqui é importante entender que essa razão pode ser aplicada de 2 formas distintas. A primeira é a razão intranervo, quando comparamos 2 segmentos diferentes do mesmo nervo no mesmo membro. O exemplo clássico é a razão do nervo mediano entre o punho e o antebraço, quando valores iguais ou superiores a 1,4 apresenta alta acurácia para o diagnóstico de túnel do carpo. E a segunda é a razão lado a lado, quando comparamos o mesmo nervo no mesmo ponto anatômico, mas entre o lado afetado e o lado contralateral. Por exemplo, a CSA do nervo ulnar no cotovelo direito comparada com o cotovelo esquerdo. Valores superiores a 1,22 nesses casos são sugestivos de neuropatia do ulnar. E por que a comparação contralateral é tão importante? Porque ela é essencial nos casos assimétricos. Ela confirma a unilateralidade da lesão e elimina a variabilidade individual do paciente como fator de confusão. Essas ferramentas nos blindam contra a subjetividade e transformam a avaliação ultrassonográfica em algo mensurável e reprodutível, e nos preparam para a estrutura prática do nosso curso.
Não se esqueçam, uma avaliação combinando diversos fatores é o que vai aumentar a nossa acurácia. Agora que a gente tem um panorama geral sobre a ultrassonografia dos nervos periféricos, eu quero agora falar um pouco sobre a estrutura desse curso, que foi desenhado para seguir a padronização internacional e as melhores referências disponíveis para ajudar o nosso dia a dia. O curso está organizado em 6 módulos, que vai desde a parte básica até a avançada, com conteúdo teórico e prático, além de material didático específico. Aqui eu quero abordar um pouco e explicar melhor como será feita a abordagem da parte prática, onde nós dividimos os protocolos de avaliação em protocolos de um nervo isolado, que aborda principalmente as indicações do ortopedista e afins, e o protocolo das polineuropatias, que aborda as doenças do neurologista. No primeiro, no protocolo de um nervo, a gente vai se voltar principalmente às demandas ortopédicas, explorando de forma detalhada e individual os nervos mediano, ulnar, radial, ciático, tibial e fibular. E é a partir desse protocolo que vocês vão dominar a metodologia de avaliação do nervo periférico em toda a sua extensão. E em casos selecionados, aprenderão a aplicar variações desses protocolos conforme a indicação clínica. No segundo bloco, a gente vai mergulhar nas polineuropatias, que vão atender às demandas do neurologista, que aqui o desafio muda um pouco. A gente vai aprender aqui a varrer múltiplos nervos em locais anatômicos específicos e aplicar scores que auxiliam diretamente o diagnóstico. O objetivo final é claro: produzir laudos assertivos, reprodutíveis e clinicamente indispensáveis. Eu quero deixar 3 mensagens fundamentais. Primeiro, a padronização técnica é a única forma de garantir a reprodutibilidade e a efetividade dos nossos exames. Sem técnica padronizada, não há comparação confiável. Segundo, a indicação clínica define se o protocolo será focal ou sistêmico. Saber o que procurar determina como procurar. E terceiro, por mais que a CSA absoluta continue sendo o principal parâmetro de avaliação, existem formas de refinar essa análise. A adoção de medidas relativas, como o delta-CSA e a razão intranervo e a razão lado a lado, nos permite interpretar com mais segurança se existe ou não neuropatia, especialmente no cenário em que os valores de referência da CSA ainda não são universalmente padronizados. O ultrassom de nervos periféricos deixou de ser apenas uma arte para se consolidar como uma ciência mensurável, reprodutível e baseada em evidências. E vocês são parte fundamental desta evolução. Obrigado.